Olá, meu nome é Giovana Clark, eu sou docente do curso de Engenharia Agronômica. A temática a ser abordada nesse vídeo é sobre a importância agroecológica dos ventos. Bom, o vento ele é um deslocamento de ar no sentido horizontal devido a gradientes de pressão. O vento é um elemento do clima que influencia diretamente no microclima de uma região, tanto agronômica quanto ecologicamente. Possui efeitos favoráveis e desfavoráveis, dependendo das circunstâncias de ocorrência. A atuação dos ventos possui como principal efeito favorável o transporte. Alguns exemplos dessa atuação é a redistribuição do calor através do deslocamento de regiões mais quentes para regiões mais frias, assim também como o vapor de água de regiões mais úmidas para as regiões mais secas. Atua também na renovação de ar e é um importante meio de propagação das plantas, disseminando sementes, esporos e pólen, facilitando, portanto, a diversificação das espécies. Entre outros exemplos de efeitos favoráveis do vento, de modo geral, pode-se afirmar que os efeitos favoráveis compensam os efeitos adversos. No contexto agrícola, os ventos exercem influência no crescimento de culturas e também animais. Ventos intensos e contínuos resultam em uma série de danos mecânicos, anatômicos e fisiológicos, como, por exemplo, deformação de plantas, acamamento, tombamento e deitamento das plantas, abrasão de partículas do solo danificando os tecidos vegetais, fissura dos tecidos vegetais pela agitação contínua, o que vai deixar a planta passiva de penetração de micro-organismos fitopatogênicos, a desfolha por efeito mecânico do vento, reduzindo a área foliar fotossintetizante, aumento da transpiração e caso as raízes não extraiam água do solo na mesma taxa da transpiração, haverá fechamento dos estômatos quando o desequilíbrio entre os dois processos for acentuado. O fechamento dos estômatos resulta em queda na taxa de fotossíntese, e para manter as taxas de transpiração e fotossíntese, a planta irá desenvolver um sistema radicular profundo, o que acarretará em redução no crescimento da parte aérea, ou seja, nanismo da planta. Outro fator é que para minimizar a perda de água por transpiração, a planta reduz a área foliar, ou seja, produz folhas pequenas e em menor número, o que resulta em redução na taxa de fotossíntese. E parte da energia produzida pela fotossíntese vai ser destinada aos processos de reconstrução dos tecidos danificados, diminuindo assim a energia disponível para crescimento e desenvolvimento. Em geral, estes e outros problemas irão proporcionar menor produtividade da planta. Tendo em vista os problemas que os ventos podem ocasionar, faz-se necessária a proteção das culturas. Entre as práticas preventivas contra efeitos desfavoráveis do vento, temos a escolha de local, sendo uma medida prévia em que objetiva-se escolher áreas menos sujeitas aos ventos contínuos e intensos. E a utilização de quebra-ventos, que é uma medida mitigadora muito importante, que visa reduzir os efeitos desfavoráveis dos ventos contínuos e intensos, especialmente em lugares onde não há possibilidade de escolha de local. A utilização do quebra-vento é determinada através da velocidade atingida pelos ventos de determinada área. De acordo com o Volpischoff 2001, a partir de 3,5 metros por segundo, começam a surgir danos microscópicos nas folhas. A escala de vento de Belfort traz uma relação entre a velocidade do vento e os efeitos em terra. Em velocidades de 5,5 a 7,9 metros por segundo, os galhos das árvores se movimentam. Portanto, já haverá danos acarretados pelos ventos em grandeza proporcional à velocidade. Os quebra-ventos são estruturas físicas, altas, naturais ou artificiais, que servem para reduzir a velocidade do vento a níveis suportáveis e adequados ao bom desempenho dos seres vivos, quer seja vegetal ou animal. Utiliza-se como quebra-ventos naturais plantas de porte maior do que aquela que se quer proteger. Os quebra-ventos vegetais ou naturais têm a vantagem de absorver parte da energia disponível, fazendo fotossíntese, transpirando e consumindo calor sensível do ar. Ou seja, o ambiente protegido torna-se mais ameno e menos estressante. Os quebra-ventos naturais são utilizados para grandes áreas cultivadas ou com exploração extensiva de animais. São classificados em temporário, onde utiliza-se plantas anuais ou semi-perenes, como por exemplo milho, sorgo, cana-de-açúcar, bananeira e capim. Permanente, onde utiliza-se árvores como por exemplo grevileia, eucalipto, pinos e seringueira. E pode também ser misto, onde combina-se árvores e plantas anuais,
como por exemplo, grevileia e milho. Além disso, há algumas características desejáveis em quebra-ventos vegetais, para que sua eficiência seja a maior possível em condições naturais. Entre as características a serem consideradas, destacam-se o hábito de crescimento, onde se considera a altura, postura ereta, crescimento rápido, raízes pivotantes e profundas e folhas perenes, a flexibilidade e a permeabilidade da espécie a ser escolhida. Já os quebra-ventos artificiais são utilizados para a proteção de plantas de pequeno porte em cultivo intensivo e com alto valor econômico. Os quebra-ventos artificiais são temporários, a depender da durabilidade do produto empregado, como, por exemplo, pode-se citar sombrites e ripados. A instalação dos quebra-ventos está ligada a diversos fatores, portanto é necessário um planejamento prévio. Após a determinação de qual tipo de quebra-vento a ser utilizado, o primeiro passo para a instalação dos quebra-ventos é a determinação de sua localização. O quebra-vento deve ser o mais perpendicular possível à direção predominante dos ventos, pois dessa forma se obtém maior proteção. O quebra-vento pode ser disposto tanto em linhas paralelas como em rede retangular. O quebra-vento ideal deve ser disposto em rede retangular, cercando toda a área a ser protegida. Desse modo, aumenta-se a eficiência na redução da força do vento em todas as direções. Posteriormente, determina-se a altura do quebra-vento a ser utilizado. A altura deve ser de 2 a 3 vezes mais alta que a cultura a ser protegida. Por exemplo, para a proteção de uma cultura até 1 metro de altura, é necessário usar plantas de quebra-vento com mais de 3 metros. Seguidamente, a respeito do comprimento, uma barreira de quebra-ventos deve ter o comprimento de, no mínimo, 20 vezes a sua altura. Como, por exemplo, um quebra-vento de 4 metros de altura deverá ter o comprimento de pelo menos 80 metros. O cálculo da distância entre uma barreira e outra depende da altura do quebra-vento. Quebra-ventos em linhas paralelas e separadas, a distância entre as fileiras deve ser de 15 a 20 vezes a altura da árvore adulta. Por exemplo, se a árvore do quebra-vento tiver 5 metros de altura, as linhas paralelas devem distanciar entre si de 75 a 100 metros. Em quebra-ventos de disposição rede retangular, a distância entre as linhas aumenta para 30 vezes, ou seja, passa dos 75 a 100 metros para 150 metros. Em relação à densidade do quebra-vento, quanto mais denso for o quebra-vento, menos será a velocidade do vento após a barreira. Em contrapartida, a área a ser protegida também será menor. O ideal é que o quebra-vento possua de 30 a 40% de penetrabilidade de vento e, assim, uma maior área protegida. Durga e Simões, 1987, afirma que a utilização de quebra-ventos traz benefícios, tais como a redução da perda de água por evapotranspiração, mitigação dos danos causados pelos ventos às culturas e também controle da erosão eólica. Resultados semelhantes foram observados por Volpe e Schoff, 2001, que afirmam que, além disso, a utilização de quebra-ventos promove a conservação de umidade no solo, através da diminuição das perdas da água. Aumenta a eficiência da irrigação e o uso da água, diminuindo as perdas por deriva de gotas e diminuindo também a evapotranspiração da cultura. Na utilização de quebra-ventos do tipo vegetal, a produção de madeira para uso na propriedade como lenha ou em benfeitorias, ou mesmo para comercialização. Promove a conservação da fauna e outros valores ecológicos, servindo como atrativo e de abrigo para animais silvestres e ainda auxilia no uso do manejo integrado de pragas, além de melhorar a estética da paisagem, com consequente valorização da propriedade e também propiciar viabilidade de polinizadores.